Era junho de 1889 e a Praça Central de São Benedito do Sul parecia ferver sob o sol escaldante da tarde. O mercado semanal atraía dezenas de pessoas, comerciantes gritando seus preços, crianças correndo entre as barracas, mulheres examinando tecidos e especiarias. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que faria daquela tarde comum um marco de vergonha e compaixão que ninguém esqueceria tão cedo. No centro da praça, próximo ao coreto onde normalmente tocava a banda nas festas religiosas, um homem de aparência desleixada e olhar duro arrastava uma jovem pelos braços. Ela tinha cerca de 22 anos, cabelos castanhos escuros presos em um coque desfeito e vestia um vestido simples de algodão desbotado. Seus olhos, porém, chamavam atenção. Eram profundos, intensos, carregados de uma tristeza silenciosa que parecia pesar mais do que correntes. O homem era Joaquim Tavares, conhecido na região como um sujeito violento e obcecado por tradições rígidas. E a jovem era Clarice, sua filha única. O murmúrio começou a se espalhar pela multidão quando Joaquim subiu em um pequeno tablado improvisado, puxando Clarice consigo. Ele ergueu a voz, áspera como lixa em madeira. Atenção, senhores e senhoras. Trago aqui minha filha, Clarice Tavares. Ela tem 22 anos, sabe cozinhar, costurar, cuidar de animais e da roça. Mas... Ele fez uma pausa dramática, e o silêncio tomou conta da praça. Ela é estéril, infértil, inútil para gerar herdeiros. A palavra infértil caiu como uma pedra na água parada. Naquela época, em pleno interior do Brasil imperial, uma mulher que não podia ter filhos era vista como amaldiçoada, quebrada, sem valor. Joaquim continuou, ignorando o constrangimento visível no rosto de Clarice, que mantinha os olhos fixos no chão de terra batida. Por isso, ofereço-a a quem quiser levá-la. Não peço muito, apenas o suficiente para cobrir a vergonha que ela trouxe à minha família. Quem dá mais? O silêncio foi substituído por cochichos indignados, risadas cruéis e olhares de desprezo. Algumas mulheres viraram o rosto, outras balançaram a cabeça em falsa piedade. Homens faziam comentários baixos, zombando da situação. Ninguém se movia para ajudar. Ninguém ousava desafiar Joaquim Tavares, que tinha fama de ser implacável. Mas havia alguém observando tudo com atenção diferente. Do outro lado da praça, encostado em uma carroça carregada de sacos de milho e feijão, estava Martim Almeida. Ele tinha 43 anos, ombros largos marcados pelo trabalho pesado, mãos calejadas e um rosto que carregava as linhas profundas de quem já viveu muitas perdas. Martim era viúvo há 4 anos. Sua esposa, Isabel, havia partido deixando-o com 4 filhos homens. Gabriel, de 24 anos. Teodoro, 22. Bento, 19. E o caçula, Luciano, com 17. Martim não era homem de muitas palavras. Preferia o silêncio da terra, o som do vento nas plantações, o mugir das vacas ao amanhecer. Mas algo naquela cena o incomodou profundamente. Não era apenas a crueldade pública, era a postura de Clarice. Mesmo humilhada, mesmo exposta como mercadoria, ela mantinha uma dignidade silenciosa. Não chorava, não implorava, apenas aceitava, como quem já havia desistido de lutar, mas ainda guardava um lampejo de humanidade nos olhos. Ele não conseguiu desviar o olhar. Joaquim repetiu o chamado, elevando a voz com impaciência. Ninguém, nem para trabalhar na cozinha? Ela é forte, obediente. Alguém dá alguma coisa por ela? Foi quando Martim se afastou da carroça e caminhou lentamente em direção ao tablado. Seus passos firmes ecoaram no silêncio tenso da praça. Todos se viraram para vê-lo. Joaquim franziu o senho, mas logo abriu um sorriso calculista ao reconhecer o fazendeiro de Boaventura, um homem de posses, dono de terras, respeitado. Senhor Almeida, o senhor se interessa? Martim não respondeu de imediato. Seus olhos encontraram os de Clarice por um instante. Havia medo ali, mas também uma centelha de esperança desesperada. Ele voltou o olhar para Joaquim e disse, com voz grave e controlada:
Quanto o senhor quer? Joaquim hesitou, tentando calcular quanto poderia arrancar do fazendeiro. Martim cortou o silêncio antes que ele falasse. 200.000 réis. E ela vem comigo agora, sem volta. A quantia era absurda para a situação. Joaquim arregalou os olhos, surpreso, mas rapidamente estendeu a mão, ganancioso. Martim ignorou a mão estendida. Tirou uma bolsa de couro do bolso e contou as moedas diretamente na palma de Joaquim, sem cerimônia. Está feito. Ela não volta com você. Nunca mais. Joaquim embolsou o dinheiro rapidamente, como quem teme que o comprador mude de ideia. Clarice continuava paralisada, sem entender o que estava acontecendo. Martim subiu no tablado, estendeu a mão para ela e disse, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Vem, você não merece isso. Ela hesitou. Olhou para o pai, que já estava descendo do tablado sem sequer olhar para trás, e então para Martim. Com mãos trêmulas, aceitou a mão estendida. Ele a ajudou a descer e, sem dizer mais nada, caminhou de volta para a carroça. Clarice o seguiu, sentindo os olhares pesados de todos ao redor, os sussurros cruéis, as especulações maldosas. Martim a ajudou a subir na carroça, acomodou os sacos ao redor para que ela tivesse onde se apoiar e tocou os cavalos. A praça de São Benedito do Sul foi ficando para trás, junto com os murmúrios, os julgamentos e a vergonha pública. Durante o trajeto silencioso pela estrada de terra batida, Clarice não disse uma palavra. Martim também não. Ele apenas guiava os cavalos com firmeza, o olhar fixo no horizonte. Mas algo nele havia mudado. Não era piedade, era reconhecimento. Ele sabia o que era carregar uma dor invisível, um peso que ninguém mais consegue enxergar. E enquanto a carroça avançava em direção à fazenda Boa Esperança, Clarice permitiu-se, pela primeira vez em anos, respirar um pouco mais fundo. Mas o que a esperava naquela fazenda ainda era um mistério. E o que ela descobriria sobre si mesma, ninguém poderia imaginar. Se você quer descobrir como essa história de coragem e renascimento continua, inscreva-se no canal e ative o sininho. A jornada de Clarice está apenas começando e você não vai querer perder. A carroça seguia rangendo pelo caminho da terra batida, deixando para trás a imagem do mercado e do leilão, mas levando junto o peso da vergonha que Clarice sentia no peito. Aos poucos, o cenário mudava. Do tumulto da vila para quilômetros de campos secos, árvores retorcidas pelo sol e silêncio profundo. O vento forte parecia carregar vozes antigas, memórias e medos. Martim mantinha o olhar no horizonte. Não falava, não perguntava nada, mas sua presença transmitia certa segurança. Clarice, ainda mais silenciosa, observava a paisagem pela brecha do tecido da carroça. Era impossível não pensar em tudo o que tinha acontecido e no que ainda poderia vir. O medo de ser rejeitada, humilhada ou ignorada crescia a cada solavanco, junto com a dúvida sobre os verdadeiros motivos de Martim. Por que ele fizera aquilo? O que esperava dela? A fazenda Boa Esperança revelou-se aos poucos. Um casarão simples, paredes caiadas, telhas de barro. O terreno ao redor estava marcado pelo tempo. Galpões velhos, currais de madeira, um jardim esquecido e a poeira do inverno sem chuva. Os filhos de Martim, cada um absorvido em suas tarefas da lavoura, interromperam o trabalho ao notar a chegada inesperada. Gabriel, o mais velho, foi direto. Pai, quem é ela? Vai ajudar aqui. De agora em diante, Clarice faz parte da fazenda. Quero respeito. Gabriel não insistiu, mas o olhar desconfiado permaneceu. Teodoro, mais reservado, limitou-se a um gesto breve com a cabeça. Bento, sempre calado, seguiu para o galpão, e Luciano, o caçula, olhou fixamente para ela, misturando curiosidade e receio, como alguém que busca entender antes de julgar. Clarice carregava uma pequena bolsa com poucos pertences e esperou instruções. Martim abriu a porta da casa, guiando-a para dentro. O interior era simples, escuro e resguardado. Os móveis de madeira tinham marcas antigas de uso e de ausência feminina. A cozinha trazia cheiro de lenha e alimentos simples. A mesa era ampla, rodeada de bancos. Este será seu quarto, disse Martim com voz firme. Não espere luxo,
Mas aqui você é livre. O tempo de humilhação ficou para trás. E apontou para uma porta lateral que dava para um pequeno espaço só dela, com cama, armário e uma janela para o quintal. Clarice passou a mão pela madeira da janela, como quem confere se realmente existe. Era a primeira vez que tinha um quarto só seu, numa casa onde ninguém gritava ou fazia ameaças diariamente. Martim deixou que ela se acomodasse e saiu, respeitando o tempo de adaptação. O primeiro dia foi de silêncio. Clarice caminhou pelos cômodos, observando os detalhes, sentindo o ambiente. Tenso, cheio de lembranças, mas também de possibilidades. Sabia que teria de conquistar cada passo, cada gesto de respeito, com trabalho e dignidade. Logo pela manhã, antes do sol nascer, Clarice levantou, acendeu o fogão a lenha e começou a preparar o café. Os homens se reuniram à mesa. Estranharam o cheiro de pão fresco e café forte, mas comeram em silêncio. Bento foi o primeiro a agradecer. Um obrigado quase sussurrado, mas que Clarice ouviu e guardou como tesouro. Os dias foram passando e, mesmo sem palavras, ela conseguia perceber o efeito de sua presença. A casa mudava. As roupas eram lavadas com mais cuidado, a cozinha ganhava temperos novos, a horta esquecida nos fundos foi sendo limpa e replantada. Ela não fazia por obrigação cega, mas porque sentia que, reconstruindo aqueles espaços, reconstruía também a si mesma. Os filhos de Martim foram aos poucos se aproximando. Luciano fazia perguntas. Queria saber de onde ela vinha, se sabia contar histórias da vila, se conhecia algum segredo sobre a terra seca. Clarice sorria discretamente, respondia no limite do conforto, sem revelar as dores profundas do passado. Gabriel e Teodoro mantinham distância, mas não eram hostis. Apenas demoravam mais para perder a desconfiança e aceitar a novidade. Até Martim mudou. Ele passou a observar Clarice discretamente. À noite, quando todos se recolhiam, ficava na varanda olhando para a lua. Um sentimento de esperança quase imperceptível começava a surgir. A ausência da esposa, Isabel, ainda era marcante, mas Clarice trazia àquela casa uma energia silenciosa, uma vontade de viver escondida nas pequenas ações. A vizinhança, porém, não deixava Clarice em paz. Os boatos se espalhavam pela vila. Diziam que ela tinha culpa pela estiagem, que era amaldiçoada e capaz de trazer azar. Chegou a ouvir em tom baixo que deveria ser evitada. Mas, cada vez que Clarice encontrava alguém pelo caminho, respondia com gentileza, desviando do confronto. Sabia que certas marcas não desaparecem de um dia para o outro. Em meio à dificuldade, Clarice começou a recuperar algo que pensava ter perdido: dignidade. Decidiu, como sinal de resistência, plantar um pequeno jardim no solo seco do quintal. Aos poucos, flores tímidas começaram a surgir, colorindo o espaço com esperança e também calando as bocas que insistiam em espalhar o medo. Na fazenda, tudo começou a melhorar. As vacas deram mais leite, a horta floresceu e um dia de chuva inesperada encheu os reservatórios. Os filhos se reuniam para jantar e até o clima parecia mais leve. Martim percebeu, numa noite de lua alta, que Clarice havia chegado ali não apenas para trabalhar, mas para reconstruir laços quebrados de confiança, carinho e respeito. E enquanto todos voltavam à rotina, cada gesto de Clarice era um passo para transformar aquela casa marcada pela dor em um lar de verdade. A dignidade que ela reconstruiu aos poucos fez com que Martim, seus filhos e até mesmo alguns vizinhos começassem a repensar o que realmente significa recomeçar. No final desse dia, um silêncio diferente tomou conta da casa. Não o silêncio da vergonha, mas o da esperança. Clarice sentou-se à mesa, olhou ao redor e, pela primeira vez, sentiu que não precisava se esconder. Acolhida, respeitada, ela começava a escrever nova história, mesmo que a vila ainda tentasse roubar sua paz. E você? Já sentiu que tudo poderia mudar a partir de um gesto simples de acolhimento? As primeiras semanas na Fazenda Boa Esperança foram marcadas por uma rotina implacável, mas também por um lento renascimento de sentimentos e esperanças adormecidas. Clarice acordava todos os dias antes do sol despontar.
e o ritual do amanhecer era quase sagrado. Acendia o fogão de lenha, preparava o café e o pão, cuidava da limpeza da casa e já começava a planejar cada tarefa do dia. O trabalho era pesado. O passado ainda sussurrava em cada objeto velho, em cada canto onde as lembranças da antiga dona Isabel pareciam pairar silenciosas. Por vezes, Clarice notava pequenos detalhes: um lenço esquecido numa gaveta, um bordado incompleto em uma cadeira, e imaginava que tipo de mulher havia ocupado aquele espaço antes de si. Não era fácil superar o medo de ser olhada como intrusa, ou ainda pior, como alguém que nunca seria realmente aceita. O clima dentro da casa ainda era cheio de silêncios e pequenos embates invisíveis. Os filhos de Martim se dividiam em suas atitudes. Gabriel, sempre atento, parecia procurar motivos para reprovar cada movimento de Clarice. Teodoro a evitava, desconfiado ou, quem sabe, só preservando a memória da mãe. Bento era o mais neutro. Ajudava no que podia, mas raramente trocava mais de 2 palavras. Já Luciano, o caçula, era aberto, curioso, e se acostumou a sempre surgir por perto, lançando perguntas inocentes, rindo das pequenas tragédias do dia e admirando a coragem discreta de Clarice diante das dificuldades. Porém, o maior desafio não estava ali, mas fora dos portões da fazenda. A vila de São Benedito do Sul era pequena, e as notícias, ou melhor, as fofocas, viajavam rápido. Bastou Clarice gerar uma mudança sutil dentro da fazenda para atrair a atenção dos moradores. As mulheres na mercearia murmuravam entre si, cruzando olhares desconfiados. Alguns homens comentavam, entre tragos de cachaça no boteco, que aquele lugar não era mais o mesmo desde que uma mulher amaldiçoada chegara. Aos domingos, na saída da igreja, Clarice sentia os olhares pesados. Invisível e exposta ao mesmo tempo, carregava o estigma imposto por seu pai e potencializado por superstições. Os comentários variavam entre compaixão e desconfiança, mas o mais cruel veio numa manhã, quando ouviu uma senhora dizer em voz alta que aquela moça era mandingueira e traria má sorte a todos. Sentiu vontade de desaparecer, mas respirou fundo, recolheu as forças e seguiu em frente. Essas situações traziam de volta lembranças dolorosas do passado. O dia em que foi amarrada a um poste pelo próprio pai, sob orientação do padre Severiano, que acreditava que o fogo purificador era capaz de curar sua doença. Clarice, marcada por cicatrizes invisíveis, lutava diariamente para se blindar das lembranças e dos julgamentos. Ainda assim, em vez de devolver as pedras, respondia com gentileza, cuidando dos detalhes e da beleza silenciosa do que havia à sua volta. Foi procurando alívio nas pequenas coisas que Clarice encontrou uma maneira silenciosa de desafiar o destino e a maledicência alheia. Escolheu para si um pedaço esquecido do quintal, onde a terra era mais bruta e ninguém tinha esperança de ver vida brotar. Ali, ao invés de desistir, começou a cavar buracos, a remover pedras, a lavar as raízes de plantas antes abandonadas. Dia após dia, Clarice semeou sementes de flores coloridas, regou com a pouca água que conseguia poupar e protegia cada broto com galhos e pedras. Ao notar sua dedicação, Martim ofereceu ajuda, trazendo sementes antigas guardadas por Isabel. O gesto uniu os dois num raro momento de troca sem palavras, apenas sorrisos tímidos e rústicos, como são os encontros sinceros. Aos poucos, até os filhos começaram a se interessar. Luciano foi o primeiro a ajudar, depois Bento e, por fim, até Gabriel passou a observar de longe, intrigado com a insistência dela em florescer onde, antes, só havia poeira. O jardim tornou-se símbolo de resistência e esperança. As primeiras flores, margaridas, girassóis pequenos e violetas, começaram a despontar meses depois. Os olhos dos moradores da fazenda se iluminavam cada vez que passavam pelo novo canteiro, e as refeições passaram a ser feitas com janelas abertas, para que todos vissem as cores e sentissem o aroma que entrava trazendo novidade. Curiosamente, foi nesse mesmo período que as transformações começaram a se tornar notórias dentro e fora da casa. Os animais, antes magros e ariscos, ganharam novo vigor. As vacas deram mais leite e as galinhas, mais ovos. O pomar floresceu, e a chuva, há tempos desejada,
Caiu forte numa tarde cinzenta, enchendo de esperança os corações cansados. Até mesmo a colheita prometia ser melhor do que nos últimos anos. A vila, acostumada a criar mitos e a julgar sem conhecer, respondeu do seu jeito. Uns diziam que Clarice era responsável por atrair a sorte. Outros, que ela havia feito pacto. Alguns, porém, começaram a enxergar o que realmente estava acontecendo. Havia ali muito mais do que sorte, milagre ou maldição. Existia trabalho duro, resiliência e vontade de reconstruir. Essa mudança na fazenda também aproximou Clarice de Martim. O respeito mútuo nasceu do sofrimento compartilhado e da certeza de que juntos eram mais fortes. Martim passou a abrir espaço para as opiniões de Clarice, a pedir sugestões sobre os desafios do campo e até a compartilhar histórias antigas de sua família. Os filhos notaram. Havia algo nascendo entre eles. Talvez não um romance proibido, mas uma relação marcada por admiração genuína, leveza e cumplicidade. As noites passaram a ser menos solitárias. Conversas silenciosas na varanda, olhares trocados durante o trabalho, pequenas ajudas espontâneas. Clarice sentia, aos poucos, que ocupava ali não só um espaço físico, mas também afetivo. Era como se a casa inteira aprendesse de novo o significado de esperança. E mesmo quem resistia, não conseguia negar a transformação. Entregue àquele cotidiano renovador, Clarice se perguntou se todo sofrimento algum dia encontra sentido e se por trás dos julgamentos e pedras lançadas pelo mundo, pode nascer, com tempo e paciência, o maior dos milagres, o recomeço. E você? Já pensou como um gesto de esperança pode mudar tudo à sua volta? Compartilhe nos comentários como a renovação chegou em algum momento inesperado da sua vida. A transformação na Fazenda Boa Esperança era sentida até nas pequenas coisas. O modo como a luz da manhã atravessava janelas limpas. As flores do jardim de Clarice que, mesmo em solo tão seco, conseguiram ser mais persistentes do que as más línguas da vila. Mas junto com esse renascimento, as tensões também aumentaram. Os rumores sobre Clarice não davam trégua. Na padaria, murmuravam que ela fez feitiço para a chuva voltar. No mercado, diziam que as vacas só davam mais leite porque ela falou com os espíritos do lugar. Martim fingia não ouvir, mas via as bochechas de Clarice corarem toda vez que precisavam ir até a vila ou cruzar com outros fazendeiros na estrada. Seus filhos, aos poucos, foram tomando partido por ela. Luciano não escondia a admiração. Gabriel parou de se esquivar das conversas e até Bento e Teodoro seguraram discussões com vizinhos quando tentaram insultar a nova moradora da fazenda. O núcleo familiar agora estava unido não só pelos laços de sangue, mas também pela causa silenciosa de proteger e aprender com Clarice. Em um início de tarde abafada, um grupo de moradores apareceu no portão da fazenda. Martim foi recebido com olhares duros e perguntas atravessadas. Como pode aquela mulher que foi vendida pelo pai agora ser a sorte da fazenda? O que aconteceu aqui? O patriarca fez questão de responder com calma que Clarice era uma trabalhadora honesta, que ali não havia feitiço algum, que acreditavam em trabalho duro, respeito e esperança. Alguns riram irônicos, mas ninguém teve coragem de desafiar Martim frente a frente, e assim, aos poucos, mesmo sem admitir, passaram a respeitá-lo ainda mais. O jardim de Clarice seguiu crescendo. Ela dedicava parte do dia a ele não apenas como símbolo de resistência, mas como ritual de cura. Suas mãos, antes marcadas pela aspereza dos castigos e humilhações sofridas, se mostravam firmes e carinhosas ao plantar sementes, capinar, regar. Era como se em cada ação pequena ela enterrasse um pouco da dor antiga e colhesse beleza e sentido. Os filhos passaram a ajudá-la. Luciano queria aprender nomes de flores. Teodoro sugeriu fazer uma cerca para proteger do vento e Bento começou a registrar em anotações qual planta crescia melhor sob cada lua. Foi também nesse período que as tempestades voltaram ao interior. Uma delas, mais forte que as outras, quase destruiu o galinheiro. Clarice, Martim e os meninos atravessaram a chuva para salvar as aves, consertar o telhado e proteger o que podiam.
No fim da noite, exaustos e ensopados, festejaram por nenhum animal ter se perdido. Essa experiência, de luta e superação conjunta, fez com que risos sinceros surgissem à mesa quando, na manhã seguinte, viram as galinhas ciscando no jardim florido de Clarice. Dentro de casa, a rotina era outra. As refeições se tornaram momentos de partilha, risos, até discussões animadas sobre colheita, tempo e sabores. Clarice voltou a sorrir abertamente, a cantarolar enquanto mexia as panelas. O luto por Isabel, esposa de Martim e mãe dos rapazes, não sumiu, mas foi suavizado por novos laços e por uma harmonia que não existia havia anos. Martim passou a confiar cada vez mais na palavra de Clarice. Pedia sua opinião sobre plantações, sobre como tratar melhor de algum filho e até sobre questões financeiras simples. A aproximação entre Martim e Clarice tornou-se natural. Eles compartilhavam vivências dolorosas, amarguras que só quem já foi quebrado pelo mundo reconhece no outro. Numa noite, ao lado da lareira, Martim abriu o coração e confidenciou seus medos. Perder a família, fracassar como pai, nunca ter uma segunda chance para ser feliz. Clarice, ouvindo, sentiu pela primeira vez não só compreensão, mas uma verdadeira afinidade, uma gentileza de alma que raras vezes experimentara. No entanto, nada provocou tanta mudança quanto a expectativa da festa de São João, a mais tradicional da vila. Para muitos, era a data máxima de união comunitária. Para Clarice, seria o teste supremo: expor-se, mostrar que quem um dia foi alvo de escárnio e rejeição, agora era sim capaz de pertencer. Tanto seus receios quanto sua vontade de vencer o estigma borbulhavam a cada preparativo. Martim fez questão de convidá-la para a festa junto com seus filhos. A fazenda entrou em clima de celebração. Enfeites de papel no quintal, colchas coloridas na varanda, Clarice preparando bolos de milho, canjica e paçoca utilizada pela receita da sua mãe. Luciano ajudava com os enfeites, Teodoro buscava lenha e Gabriel organizava cuidado para vestir todos de forma digna. Era uma preparação cheia de nervosismo, mas muito mais de esperança e alegria. Quando o grupo atravessou os portões da fazenda rumo à praça da vila, Clarice sentiu o coração disparar. Muitos olhos se voltaram. As primeiras músicas da quadrilha ecoavam, e a fogueira crepitava no centro. Clarice, de vestido novo e sorriso tímido, notou que até as línguas mais venenosas hesitaram. Crianças corriam trazendo flores do seu jardim. Senhoras pediam receitas de pão. Alguns homens elogiavam a colheita daquele ano. O próprio padre Severiano fez questão de cumprimentá-los. Martim, orgulhoso, não soltou sua mão em momento algum. Na dança, Clarice girou ao redor do fogo. Pela primeira vez, sentiu-se celebrada pelo que era depois de tudo, não pelo que acreditavam que ela deveria ser. Voltou para casa exausta, mas inundada por uma experiência jamais imaginada. Ser aceita, pertencer, fazer parte do renascimento da fazenda e da comunidade. Na varanda da fazenda Boa Esperança, naquela noite especial, a família riu, comeu bolo e falou do futuro. Clarice olhou para Martim, para os filhos e para o jardim onde tudo começou. As flores balançavam à brisa e pela primeira vez ela soube. A esperança ali era permanente e a mágoa, enfim, podia descansar. E você? Já viveu um momento em que sentiu todo o preconceito cair por terra diante da força da transformação? Conte aqui sua história e inspire quem precisa de coragem para florescer. O ciclo das 4 estações tinha preenchido a fazenda Boa Esperança com transformações incríveis. Ali onde a poeira reinava, as flores persistentes de Clarice mostravam que o impossível era apenas questão de tempo, vontade e coragem. Mas mesmo depois das festas e dos aplausos, quando as luzes do São João se apagaram e o silêncio voltou a cobrir a casa, a protagonista sentia que o grande desafio ainda estava por vir: consolidar aquele novo mundo, fortalecer os laços e garantir que as velhas feridas não voltariam a se abrir. A rotina depois da festa ganhou contornos de celebração permanente. As manhãs começaram ainda mais vivas, com Clarice ensinando receitas aos filhos de Martim, recolhendo ervas na horta para chás que ela acreditava curar não só o corpo, mas também a alma. Os rapazes,
Antes cada um fechado em seu próprio universo, agora disputavam espaço à mesa para partilhar suas ideias sobre o futuro da fazenda. Desde Bento, que queria construir um novo galinheiro, até Gabriel, que sugeriu diversificar as plantações e investir em uma feira comunitária. O entusiasmo era tanto que, num improviso alegre, Luciano inventou de criar um pequeno jornal mural para comunicar eventos, novidades e histórias dos moradores. Martim acompanhava tudo com olhos orgulhosos e discretos. Sentia que a vida perdera as sombras pesadas da tristeza, conquistando respiros de leveza. Em muitas noites, demorava-se na varanda, refletindo sobre como tudo mudou. Antes lhe bastava o essencial para sobreviver, mas agora queria mais. Queria ver os filhos sorrirem, queria ouvir Clarice cantarolar na cozinha, queria contribuir para que a vila toda prosperasse. E era impossível negar que tudo aquilo tinha começado no dia em que decidiu estender a mão para alguém humilhada por todos. O jardim que parecia ser só de Clarice tornou-se símbolo de esperança. Diariamente, crianças batiam à porteira atrás de mudas. Adultos buscavam conselhos sobre cultivo e vizinhos, antes hostis, vinham pedir ajuda para replantar áreas devastadas pela seca. A vila começava a se mexer. Pequenas hortas surgiam nas casas. As mulheres combinavam trocas de sementes. E até o padre Severiano, antes tão rígido, incorporou no sermão dominical que a fé é a força que faz brotar flores em lugares improváveis. Clarice observava todas essas mudanças com gratidão e surpresa. Sob seu olhar atento, o viveiro comunitário idealizado por Martim floresceu e, com o auxílio dos filhos e dos vizinhos, tornou-se centro de aprendizado, partilha e renovação. Pessoas antes desacreditadas agora se viam capazes de transformar a realidade. Crianças experimentavam plantar seus primeiros canteiros, adolescentes ajudavam idosos em mutirões e, pela primeira vez em muitos anos, a vila conhecia semanas de fartura. Bolos, pães, queijos, verduras, tudo compartilhado, revertido para quem mais precisava. A dor, contudo, não desaparecia da memória de Clarice. Em cada gesto gentil, ela lembrava dos gritos do pai, das noites amarrada ao poste, dos olhares de horror e zombaria. A ferida existia, mas já não comandava seus passos. Os encontros diários, os abraços dos filhos de Martim, o sorriso tímido do próprio Martim toda vez que a elogiava, tudo ajudava a construir uma nova narrativa, a de que ninguém é definitivamente marcada pela rejeição e que mesmo o passado mais cruel pode virar semente para um recomeço. No auge do novo viver, Clarice decidiu marcar o aniversário de sua chegada à fazenda, não com uma festa qualquer, mas com uma grande partilha. Organizou um jantar coletivo no quintal, convidando todos da vila. Isso exigiu coragem. Sabia que nem todos aceitariam de imediato, que velhos rancores poderiam reaparecer e que, ao se colocar no centro da história, estava, mais uma vez, se expondo ao olhar público. Mas ao lado de Martim e dos filhos, sentia-se finalmente preparada. A noite da comemoração foi mágica. A família toda ajudou. Prepararam mesas longas sob as árvores, enfeitaram o jardim com lanternas feitas de vidros coloridos, trouxeram música, comidas e histórias. Vizinhos vieram de todos os cantos, primeiro tímidos, depois animados. Clarice fez questão de apresentar cada prato, cada tempero, cada flor cultivada. Compartilhou não só sabores, mas trechos da própria história. Os que antes evitaram contato agora pediam dicas para que a dor virasse esperança. No centro da noite, Martim, num gesto espontâneo, levantou-se e expôs entre todos sua gratidão. Falou do peso de ser pai e de perder a esposa, destacou que sem a coragem de Clarice não teria encontrado forças para se reinventar e pediu que todos ali reconhecessem a capacidade de superar, de transformar e de acolher. O discurso foi recebido com aplausos sinceros e lágrimas, inclusive de Clarice, que sentia finalmente o ciclo do sofrimento se converter em ciclo de amor. Ao longo dos meses, a fazenda continuou a prosperar e a partilhar. Gabriel assumiu a feira comunitária. Bento organizou o galinheiro modelo para todos os vizinhos. Luciano liderou o mural de histórias. Teodoro se tornou instrutor de cultivo junto aos mais jovens.
Clarice expandiu seu jardim, dando nome a cada nova flor, como homenagem a mulheres da vila. Martim, agora respeitado como líder entre todos, decidiu pedir sugestões para um velho desejo: transformar a fazenda em referência de sustentabilidade, abrindo espaço para cursos, oficinas, eventos culturais e celebrações. E como não poderia deixar de ser, o nome de Clarice virou fonte de inspiração. Os relatos dos visitantes mostravam que sua jornada tocava quem mais precisava. Gente machucada por preconceito, excluída por estigmas ou amarrada a dores ancestrais. Ela, calada e trabalhadora, tornava-se símbolo vivo de recomeço. Ninguém mais a via como a moça vendida por não poder gerar filhos, mas como mulher que fez brotar vida onde todos só enxergavam desespero. O ciclo, enfim, havia se fechado. Boa Esperança não era só fazenda, mas escola de superação. E Clarice, agora rodeada de família, amigos e novos aliados, sabia que podia inspirar outras narrativas. O amor que nasceu da compreensão e a paz construída entre todos garantiam que a história jamais seria esquecida. Os sorrisos na varanda, as flores ao fim do jardim, os gestos de ajuda, tudo era testemunho de que a força do abraço supera anos de rejeição. Naquela noite, após a grande comemoração, Clarice caminhou sozinha até seu jardim. Sentou-se no banco de madeira, respirou o aroma das flores e olhou as estrelas, pensando no quanto havia caminhado desde o dia em que foi arrastada, humilhada e vendida. Hoje, era ela quem ensinava. Todo sofrimento pode virar semente de esperança. E no fundo do coração, desejou que essa mensagem chegasse a todos que ainda esperam por um recomeço. Se esta história tocou você, não deixe passar. Inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem com quem precisa de luz e nos comentários, conte como a luta por aceitação ou o renascimento diante da dor transformou sua vida. Apoie a corrente de esperança e ajude outros a acreditarem que, com coragem e união, nenhum jardim está condenado a ficar vazio.